Olá, esse é o gabarito da nossa avaliação realizada hoje, dia 7/12, e ele traz as seguintes questões. Primeira, dois condutores são feitos do mesmo material e têm o mesmo comprimento. O condutor A tem um fio maciço de 4 mm e o condutor B um tubo oco com diâmetro externo de dB. Então ele me deu o diâmetro do cilindro maciço e aquele que é oco, ele me deu o diâmetro interno, sendo a razão entre as resistências igual a 1. Determine o raio externo do condutor oco. Na segunda, ele me dá o raio de um fio, a densidade de corrente e aí da expressão matemática, né? Uma parte que é constante da densidade de corrente, e ele pede para determinar a corrente. Na terceira questão, ele me dá um circuito que tem uma resistência e um capacitor, circuito RC, capacitância de 150 microfarad, que está descarregado, e ele começa a carregar através de um resistor de 200 ohms. Ele quer saber em que instante a diferença de potencial entre os terminais do capacitor será o dobro da diferença do potencial entre os resistores. E a quarta questão, ele me dá esse circuito com duas fontes, Epsilon 1 e Epsilon 2, e todas as resistências de 40 ohms. Ele quer saber a diferença de potencial das resistências 1, 2 e 3. Bom, eu já fiz a correção de algumas provas, pedi a autorização de um dos alunos, a aluna Júlia, para que eu pudesse utilizar a prova dela como gabarito. Por quê? Porque a prova dela, a forma como ela executa, como ela faz a execução da prova, eu acho muito bonito e a organização dela é muito boa. Portanto, nada mais justo do que utilizar essa forma de resolução, tá? Então, usar a prova dela como gabarito da minha prova. Então vamos lá. Na primeira questão, eu tenho dois condutores. Um condutor maciço, comprimento L, diâmetro de 4 mm. A segunda situação é um condutor oco, comprimento L e o diâmetro interno de 2 mm. A expressão matemática para resistência é resistividade, comprimento dividido pela área. Então, o primeiro dá πr ao quadrado. Do segundo, a resistência, a resistividade vezes o comprimento, π. Aí a diferença entre os raios, né? A parte maciça e a parte oca, que eu tenho que retirar. Aí ela fez a razão entre os dois. Divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, o do primeiro, que era esse aqui, ρL sobre πr sobre A, dividido por esse aqui. Então, você inverte. Então, esse aqui simplifica com esse. π com π. Ficou RA sobre RB, que é 1, está aqui. E aqui ficou RB ao quadrado menos o raio interno dele ao quadrado, dividido pelo raio A. Como está ao quadrado, aqui está como diâmetro. Observe, o diâmetro interno aqui é 2 milímetros, então o raio é 1. Então, 10 a menos 3 ao quadrado, que vai dar 10 a menos 6. O outro, o diâmetro é 4, então o raio é 2. Então, 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado vai dar 4 vezes 10 a menos 4. Passou multiplicando, está aqui. Depois passa isso aqui para lá somando, está 1 mais 4, 5. 5 vezes 10 a menos 6. Extrai a raiz quadrada, deu 2,24 vezes 10 a menos 3. Ela passou para milímetro, para metro.
Então aqui ficou 10 a menos 3 metros, que são milímetros. Então está aqui a resposta da primeira questão. Segunda questão. A corrente é dada pela expressão matemática, a integral da densidade e dos elementos de área. Isso aqui foi dado um problema, que está aqui. O elemento de área, 2πrdr, está aqui. O 2π ela tirou para fora, o J0 também. Ficou RDR. Aí ela resolveu colocar em evidência o Rzinho, então, o Rzão também, porque é constante, e tirar para fora aqui. Então ficou R vezes R, que deu R ao quadrado, R vezes R ao quadrado, que dá R ao cubo. Vamos colocar o parênteses aqui, porque esse elemento do raio aqui multiplica os dois. Fez a integral, esse aqui dá R ao cubo sobre 3, R à quarta sobre 4, e aí ela só substituiu os valores numéricos e chegou a 1,3 ampere. Na terceira questão, o problema fala que o potencial no capacitor 2 vezes o potencial no resistor. O potencial do capacitor é Q sobre C, onde o Q desse circuito, né, carregando, é dado por essa expressão aqui. Então, ela substituiu aqui, ficou εc 1 menos e elevado a menos t sobre RC, dividido por C. Então, esse aqui corta. Então, ficou epsilon, que multiplica 1 menos. Então, esse aqui é o potencial do capacitor. Do resistor é a resistência vezes a corrente. A corrente é a derivada disso aqui. A derivada deu isso aqui. Epsilon sobre R elevado a menos t sobre RC. Substituindo, aí o R vai embora. Ficou epsilon elevado a menos t sobre RC. Aí vamos para o que o problema disse. Disse que potencial no capacitor 2 vezes o resistor. O do capacitor está aqui. Que a gente viu aqui. 2 vezes o do resistor. O resistor está aqui, então 2 vezes. Então ficou, como tem epsilon dos dois lados, simplifica. Fica 1 menos e elevado a menos t sobre RC, 2e elevado a menos t sobre RC. Esse aqui passa para cá, ele soma aqui, como tem 1 aqui e 2 aqui, então ficou 3 desse aqui. Passou 3 dividindo, ficou 1/3. Aplicou o ln no exponencial, aqui ficou menos t sobre RC, aqui ficou ln de 1/3, que é o mesmo que ln de 1 menos o ln de 3. Substitui os valores, né? ln de 1, esse aqui é 0, né? Ficou menos ln de 3. Como tem menos aqui, multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Passo aqui multiplicando, que é o R e o C. Aí ela encontrou esse tempo aqui. Quarta questão. Bom, quarta questão, ela pode observar que a letra aqui é minha. Não finalizou. Tá? Não finalizou como? Não escreveu qual era o potencial. Mas o restante eu vou explicar para vocês que ela partiu aqui utilizando a malha externa. Olha só. Ela percorreu a malha externa aqui. Então, começou aqui. ε1 está aqui. Aqui no primeiro, que ela disse que a corrente que saía aqui dividia no nó aqui em I2 e I3. Então, I1, I2 mais I3. E aí, percorrendo a malha externa, fiz ε1 menos I1, R1, queda de potencial, menos I2, R2. Passou pela fonte aqui no sentido contrário ao epsilon. Então, menos epsilon 2 igual a 0. E aqui ela já substituiu. Né? Por quê? Achou mais conveniente. Aqui 10, aqui menos 10 R1, 40, né? R1, porque a resistência 1 é 40. A resistência 2 também é 40. E aqui o epsilon, que é 50 por epsilon 1. Como epsilon 1 é 10, então epsilon 2 é 5. Então 5.
Passou esse 5 para cá, ficou mais. Passou o 10 para lá, ficou menos. Então ficou 5 menos 10, que é menos 5. Correto. Passou o menos 40 dividindo, aí ficou mais, né? Então ficou 5 sobre 40, que dá 1/8. Sobrou o que ela colocou em evidência e 1 mais de 2. Então, a soma dos dois deu 1/8. Bom, aí o que ela fez? Isolou o I2, passou o I1 para cá. Então, I2, 1/8 menos I1. Tá aqui. Para quê? Para substituir lá na expressão matemática que ela tinha anteriormente, ou que ela obteve aqui em outra malha. Aqui, ó. Ela veio para outra malha. Ela percorreu a malha da esquerda, fazendo isso aqui. Ó. Então, foi ε1 menos I1R1 menos I3R3 igual a 0. Fez o mesmo procedimento, substituiu ε1, 10, substituiu as resistências, 40 e 40, colocou em evidência e passou o menos 10 para cá. Tá? Então, está 10, passou menos 10. Como os dois lados são negativos, né? Estava menos 10, ó. Ficou assim, ó. 10 menos 40, que colocou em evidência esse e esse. Aqui ficou I1 mais I2, tá? Igual a 0. Aí passa tudo isso aqui, esse que está menos para o outro lado, fica tudo mais. E aí isolou I1 mais I2, I1 mais I3, né? Que esse é I3. I1 mais I3. Então, I1 mais I3 é 1/4. Tá? E aí, tem essa expressão aqui, ó. I1 mais I3 é igual a I4. E ele tem que o I2 é 1/8 menos I1. Vamos lá. Então, vamos lá. O que ela fez aqui, ó? Isolou o I3, passando o I1 para o outro lado. Então, I3 igual a 1/4 menos I1. Então, tá aqui o I3, ó. E a expressão que ela tinha anteriormente era essa aqui, ó. I1 igual a I2 mais I3. Quem é o I2? O I2 é esse aqui, ó. Então, I1 é igual a I2, que é 1/8 menos I1, mais I3, que ela encontrou aqui, que é 1/4 menos I1. Observe que ficou só I1 aqui nesse problema. Aqui deu menos I1 com menos I1, que dá menos 2I1. Quando ela passa para o outro lado, aqui, ó, soma com esse aqui. Ficou 3I1. Do lado de cá ficou 1/8, que está aqui, e 1/4, que está aqui. Então ficou 3/1. Aí tirou o mínimo aqui entre 8 e 4, que deu 8. E do lado de cá, 8 mesmo, né? 8 dividido por 8 dá 1. 8 dividido por 1 dá 8. Vezes 3, 24, que está aqui. Ó, simplifica aqui. Então ficou 24 e 1 igual a 3. Passo o 24 dividindo. E 1 é 3 sobre 24, simplificando dá 1/8. Bom, então ela encontrou que 1 é 1/8. Mas vamos lá. I1 é igual a I2 mais I3. Então vamos descobrir quem é o I3. O I3 é 1/4 menos I1. I3, I4, 1/4 menos I1, que é 1/8. Essa parte aqui já foi feita por mim, tá? Tá vendo que não está com a letra dela, já está com a minha. Ó. Então, substitui aqui 1/4 menos 1/8, tirando o mínimo, você encontra que o I3 é 1/8. Na expressão que ela, primitiva que ela escreveu aqui, tem I1 igual a I2 mais I3. E aí, o I1 é 1/8. O I3 é 1/8. Qual o número que somado com 1/8 que dá 1/8? Ou seja, esse aqui é 0. Então, o que eu
que eu tenho aqui no meu problema? Eu tenho que a tensão nesse aqui vai ser R vezes I1, ó. Então 40 vezes 1 oitavo. Então 40 vezes 1, 40 dividido por 8, 5. A mesma coisa acontece nesse aqui. 40 vezes 1 oitavo, que vai dar 5 volts. Que dá os 10 volts, ó. Como eles estão em série, é como se esse aqui não existisse, né? Ou seja, é como se eu tivesse gerado uma corrente para cá, com o mesmo valor desse aqui, que zerava esse aqui. É como se o meu circuito ficasse preso só apenas aqui. Fornecendo 10 volts e duas resistências em série, uma com 5 volts com outra com 5 volts, que daria os 10 volts. Ok? Espero que tenham gostado da prova da aluna como eu gostei. Teve outro aluno também, o Matheus Antônio, que fez uma prova também no mesmo modelo, fazendo todas as explicações de passo a passo de tudo que foi pedido. Tá? A outra turma ainda vou fazer a correção, mas como a prova foi a mesma, então o gabarito serve para as duas turmas. Tá bom? Daqui a pouco eu publico a nota dessa primeira turma.